Muito boa tarde, pessoal. Estamos abrindo a nossa live. Hoje aqui, sexta-feira, dia 3/7, 5h30 da tarde agora. A gente vai bater um papo com o pastor Saulo Jardim. Pessoa fantástica, pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e um respeito muito grande para essa pessoa. Eu gosto muito de conversar com o pastor Saulo. Agradeço a ele já imensamente por ele ter se disposto a poder estar conversando com a gente aqui nessa tarde de hoje, falando um pouquinho a respeito desse momento que a gente está vivendo, né? Colocando um pouquinho aí da palavra de Deus na nossa vida, e isso é sempre, a qualquer momento, é sempre muito importante, né? Então vamos aguardar ele conectar. Aqui a gente já vai fazer esse bate-papo. Enquanto isso, vamos colocando um pouquinho do que aconteceu hoje. Infelizmente, né, a gente chegou aí a um número triste na nossa cidade. A gente passou aí a marca das 100 pessoas que faleceram na nossa cidade. Então, infelizmente, fica aqui os nossos sentimentos a todas as famílias. Tia Ana, uma satisfação ter a senhora participando aqui com a gente. Deixa eu chamar o pastor Saulo, que ele conectou aqui. Já vamos começar a nossa conversa de hoje com o pastor Saulo Jardim, levando um pouquinho da mensagem e da palavra de Deus aí nesse momento difícil que a gente está vivendo. Pastor Saulo, muito boa tarde. André, boa tarde, querido. Prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo convite. Satisfação é toda minha. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela presteza em estar sempre junto conosco. O áudio, o vídeo está bem? Perfeito, tá ok aí? Perfeito. Você é mais bonito presencialmente, André, mas está bonito também na tela. Como sempre, muito, muito bondoso. Uma satisfação imensa estar conversando com o senhor. E já estou preocupado aqui, já estou, de certa forma, angustiado aqui, porque o Instagram ele é um programa que ele limita as nossas conversas, as nossas lives em 1 hora, e conversar com uma hora com o senhor é pouco. Certo? Que isso, querido. Mas vai ser produtivo, vai ser produtivo. Tenho certeza absoluta. Obrigado. Mas, mais uma vez, quero agradecer ao senhor que, como sempre, nos atende com toda a presteza, com todo carinho. E hoje, quando fez esse convite ao senhor para a gente poder estar aqui batendo um papo hoje, nesse final de tarde, nessa sexta-feira aqui, para falar um pouquinho a respeito desse momento que a gente está vivendo, todas essas situações, todas essas mudanças que estão ocorrendo na nossa sociedade, e o senhor trazer um pouco dessa palavra, desse posicionamento que o senhor tem, que eu tenho um respeito muito grande pela forma como o senhor se coloca, e inclusive queria elogiar aqui, fica aqui o meu respeito, o meu elogio, a forma como o senhor tem conduzido os trabalhos do senhor num momento como esse, onde, vamos colocar, por motivos de força maior aí do Estado, os templos, as igrejas não estão podendo estar abertos, né? O senhor tem estado constantemente na internet, levando a palavra de Deus, buscando conversar com as pessoas, fora todo o trabalho que o senhor faz aí no dia a dia na igreja, de atender as pessoas, de conversar com as pessoas, falando, com certeza, dando um suporte, dando um apoio nesse momento difícil que a gente está vivendo aqui. Parabéns por ser essa pessoa honrada, ser essa pessoa que conforta as pessoas e exerce o papel do pastor com toda a grandeza que essa palavra tem. Parabéns, fica aqui todo o meu respeito, toda a minha admiração
pela pessoa do senhor, pelo trabalho que o senhor faz aqui na nossa cidade, junto às pessoas da nossa comunidade. André, obrigado, querido. Obrigado pelas palavras. Me sinto honrado aí por essas observações. O desafio é grande, né, querido? Aliás, eu quero cumprimentar, antes de mais nada, todos que estão já nos acompanhando aí. Que Deus abençoe a todos vocês. O desafio é grande, né? Eu penso que as questões emocionais, as questões relacionais, elas acabam se conflitando. O que a gente percebe nesses dias de exposição, já são mais de 100 dias de quarentena, é que os problemas que existiam, principalmente no aspecto relacional, muitos desses problemas eles eram ofuscados pela agenda, pela correria. O marido saía cedo de casa, chegava no fim do dia, né? A esposa deixava o filho na escola. Hoje não, hoje esse convívio ele é mais exposto. Então, muitos relacionamentos que tinham deficiências, essas deficiências começaram a se sobressaírem, né? Então, por um lado, a pandemia... Desculpa, só cortar um pouquinho, senhor. Colocar uma outra questão também. A criançada ficava com as professoras a maior parte do tempo, né? Agora, hoje é bom saber dar valor para o professor, né? Exatamente. Então, eu acho assim, a pandemia ela tem, claro, o seu lado extremamente negativo, mortandade, o sofrimento de muitas pessoas, a questão da economia, milhões de brasileiros hoje desempregados, tem todo um caos social por trás disso. Mas, por outro lado, existe uma situação compensatória, de alguma maneira, né? Que é a questão dos relacionamentos se acertarem, se firmarem, ver as suas deficiências, pessoas que precisavam desse convívio mais intenso para poder valorizar a vida, valorizar o outro, né? Até essa questão que a gente está brincando de valorizar o professor, mas é algo muito importante. O Brasil é um país rico em cultura, rico em educação, apesar das suas deficiências de gestão, mas um país que pouco valoriza tudo isso. Então, de repente, é uma forma de trazer esse reconhecimento, né? Você vê os rios se purificando, né? As estrelas mais visíveis nos céus. Então, eu acho que, como tudo na vida, existem os dois lados, né? Eu falo pela igreja, por exemplo, nós faz mais de 100 dias que nós não estamos cultuando presencialmente. Em contrapartida, em termos de pessoas que nos acompanham, eu acho que nós aumentamos aí de 30% a 40% ou mais de pessoas que estão nos acompanhando. Porque não nos conheciam, né? Não conheciam a mensagem, não conheciam nosso jeito de pregar a palavra, e são pessoas que nos acompanham. Então, tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu acho que o grande tempero disso tudo é a gente saber aproveitar as oportunidades. O chinês ele tem um provérbio que ele fala, né? Troque a crise e crie, né? Troque a crise, tira o S, crie e coloca o S cifrão, ganhe dinheiro em cima da crise. É um princípio chinês, por incrível que pareça, né? Em relação à questão da pandemia, do vírus, né? É um princípio chinês. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer, querido. Sem querer ser exagerado, né? Caindo aí na normalidade, porque existe hoje a livefobia, né? Que é o exagero das lives. Então a gente procura trabalhar o equilíbrio. Mas o caminho eu acho que é esse. E até queria também aqui num outro elogio que eu queria colocar aqui para o senhor. O senhor fez uma postagem nas suas redes sociais no dia de ontem aqui, com os seguintes dizeres aqui, eu queria colocar para o pessoal. Abre aspas. A ansiedade, né, não tira o problema do amanhã, ela só tira a paz de hoje. Né? Aqui é Charles Spurgeon. Um grande evangelista e teólogo. A ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Eu ia cumprimentar por esse momento que o senhor colocou essa mensagem aqui nas redes sociais, porque realmente é isso. A ansiedade é um tremendo de um problema, é uma situação bastante complicada, e as pessoas elas estão, nesse momento aqui, ansiosas por inúmeros fatores, né? Só que essa ansiedade não vai resolver o problema, não vai
ali estalar o dedo ali e solucionar a situação. Só vai realmente tirar o sono dessa pessoa, tirar a paz dessa pessoa no dia de hoje. Então, se o senhor pudesse, queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito dessa situação aqui, inclusive por conta dessa postagem. Amém. A ansiedade, ela é um desequilíbrio nosso, né? Ela é uma expressão da nossa carnalidade que revela a nossa independência de Deus. E nós fomos criados para dependermos de Deus. Nós somos insuficientes sem Deus, né? O que é da gente diante do amanhã? Nada. Não é nada. O que é da gente diante do tempo? O que é da gente diante da eternidade? Nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Aliás, o ser humano ele tem uma natureza física e espiritual. A espiritual, há doutrinas que dividem em espírito e alma, outra doutrina que divide somente em uma coisa só espiritual, mas enfim, ele tem duas naturezas básicas, espírito e alma. Para a gente viver esse completo de Deus, que Deus nos fez, nós precisamos levar Deus em consideração. A ansiedade é a nossa tentativa de viver sem Deus. E aí, diante dos desafios da vida, haverá um desequilíbrio nessa história, né? Ela provoca o que nós chamamos da preocupação. O que é preocupação? Você pré-ocupar-se, você ocupar-se antes do tempo. A palavra preocupação é uma das palavras autodidatas que existem, né? Preocupação, você se ocupar antes do tempo. A ansiedade provoca isso na gente, né? Quando nós temos uma dependência divina, nós aprendemos a entender que o tempo está sob o domínio de Deus. Independente das circunstâncias, Deus continua no controle de todas as coisas. Então, quando nós nos alimentamos espiritualmente, nós passamos a entender e a descansar nessa verdade. Não aconteceu, mas vai acontecer. Se não acontecer, vai ter uma outra alternativa para resolver, né? O apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você começa a ter essas certezas no seu coração, a ansiedade ela não tem essa liberdade, esse espaço para agir. Quando você não tem essas certezas, você começa a se deparar com os seus limites, porque você é limitado, eu sou limitado em quaisquer circunstâncias. E aí, você se deparando com situações que você não tem como resolver, a ansiedade vai dominar. Então, a resposta para a ansiedade hoje não é remédio, o remédio é paliativo. Né? A resposta para a ansiedade hoje é entendermos que nós precisamos de Deus, que continua no controle de tudo, e através das suas intervenções, das suas orientações, a gente vai vencer toda essa situação. Imagino que o senhor tenha se deparado com uma situação no dia a dia do senhor, nas pessoas que o procuram para conversar. Talvez grande parte delas, se não a totalidade, movidas por essa ansiedade, por essa angústia do momento que nós vivemos hoje aqui. Pessoas ou com medo do desemprego, ou que já estão vivendo a questão do desemprego por conta da questão dessa pandemia, que acabou agravando, potencializando inúmeras coisas, adiantando inúmeras situações. Imagino também que o senhor tenha inúmeras pessoas que estão angustiadas, estão com ansiedade, por conta que elas, de repente, não estão podendo abrir os seus negócios no momento que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente tem aí os donos de academias que estão sofrendo uma situação complicada, os salões de beleza. Então, muitos, entre aspas, eu não gosto de falar, usar o termo clandestinidade, porque a partir do momento que a pessoa está trabalhando, ela está honrando, ela está fazendo aquilo para levar o pão para dentro de casa. Então, não gosto de falar que a pessoa está trabalhando na clandestinidade, mas muitos estão buscando trabalhar, às vezes, de portas fechadas, de uma forma angustiante, certo? Gerando ali essa ansiedade neles, para poder ter o sustento dentro de casa. Restaurantes que estão hoje trabalhando só praticamente aí com o chamado drive-thru,
né? Não podendo abrir Básico, as né? portas. E fora outras inúmeras situações aí, cinema, restaurante, todo o pessoal da cultura que está sofrendo muito nesse momento aqui, porque não pode se haver teatros, não podem abrir, não pode, qualquer situação nesse sentido é considerada a aglomeração, né? E fora as outras pessoas que, ao inverso dessas, elas estão, vamos chamar, na linha de frente, né? São as pessoas que estão trabalhando nos supermercados, estão trabalhando nas farmácias, estão trabalhando nesses que são considerados esses serviços essenciais, Essenciais. fora a área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, todo o pessoal que está trabalhando nos hospitais para poder dar atender a toda essa demanda que essa pandemia tem gerado. Como é que tem sido para o senhor, como uma pessoa, como um ser humano, receber essa carga emocional de todas essas pessoas nesse momento aqui e conseguir converter tudo isso numa palavra de força para essas pessoas conseguirem bancar e enfrentar, levantar a cabeça e vamos para frente e vamos tocar o nosso barquinho. André, há alguns princípios que a gente não pode abrir mão em tempos de crise, principalmente, né? Alguns princípios. O primeiro deles é para onde eu estou olhando. Eu estou olhando para a desgraça, eu estou olhando para o fim das coisas, ou estou olhando ainda para uma situação em que eu acredito que possa melhorar, ou possa se resolver, ou possa mudar. Então, para onde eu estou olhando? Deus nos ensina a olhar para Ele. Se você pegar vários textos bíblicos, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, que são dois textos bastante conhecidos, a primeira e a segunda multiplicação dos pães, você vê que Jesus, quando o milagre aconteceu, ele olhou para onde? Para o céu. Ele olhou para o Pai. E de lá veio o milagre, né? Deus diz que o socorro vem do alto. Da onde? Da onde ele está. Então, para onde eu estou olhando nesse momento? Eu estou olhando para os noticiários, eu estou olhando para as estimativas econômicas, né? Você tem divergências em todos os sentidos. Esse é o primeiro princípio. Eu preciso olhar para Deus ou para aquilo que me traga esperança nessa situação, independente do que eu estou vivendo. Segundo princípio importante, que eu julgo fundamental nessa hora, é a quem eu estou ouvindo. Eu não sei se você conhece uma historinha das rãs, né? Tinha uma história alegórica, mais interessante. Algumas rãs estavam fazendo uma competição na floresta, 5 rãs, competição na floresta para correr, né, e ver quem chegava primeiro. E os animais achavam aquilo um absurdo, porque rã não corre tanto, ela salta, né? E todos vaiando, você é louca, para com isso, você não foi feita para isso. E aos poucos elas foram indo, uma foi desistindo, a segunda desistindo, a terceira desistindo, até que uma ganhou, né? E aí no final perguntaram para ela, mas como que você ganhou e as outras desistiram? Aí foram descobrir que ela não conseguia ouvir direito o que as pessoas diziam, né? Gritavam, né? Ela tinha deficiência de ouvir as palavras negativas dos outros, por isso que ela ganhou. Porque as outras que ouviam melhor do que ela, ouviram aquelas palavras negativas e desistiram. E ela não, né? Então, às vezes, é bom a gente não ouvir direito muitas coisas. Não dar ouvido para as palavras negativas. O que eu estou ouvindo no meu dia a dia? Palavras de derrota ou palavras que eu possa vencer toda essa situação? Esse é um segundo princípio, saber para onde eu estou olhando e saber a quem eu estou ouvindo. O terceiro princípio que eu julgaria importante nesse momento é a paciência, né? Nós estávamos vivendo uma rotina de velocidade muito intensa nas coisas. É o fast food, é o drive-thru, né? É o Netflix, não vou mais na locadora, da minha casa eu assisto. É tudo rápido, né? O micro-ondas, é tudo rápido, né? E hoje não, hoje tudo parou. Tudo parou. Não que a gente vá regredir à época das cavernas ou à década de 80, de forma alguma, mas essa velocidade tecnológica, ela estava nos levando a uma velocidade moral para a imoralidade, a uma velocidade familiar para a destruição dos relacionamentos,
né, a uma velocidade sexual para a prática das coisas erradas, enfim, uma velocidade não saudável para as nossas vidas. Então eu penso que essa desaceleração das circunstâncias, ela nos leva ao rever a essência da vida, ao rever a essência de muitas coisas, né? Então essa paciência hoje ela é fundamental. Como resolver esses problemas? Ninguém tem resposta para isso. Ninguém tem respostas para isso. Agora, eu tenho procurado me ater a estudos, a perspectivas extremamente positivas. Por exemplo, o Brasil se sobressai em muitas coisas. O Brasil se sobressai em tecnologia, o Brasil se sobressai em mão de obra, o Brasil se sobressai em alimentos, o Brasil se sobressai em áreas, né? O Brasil não usa hoje 60% do que ele tem em áreas para se utilizar. Então, o Brasil é um país que, para o mundo em caos, é um país interessante, né? Veja o desespero da própria China. O desespero da própria China em busca de alimento, né? Muitos afirmam até que há toda uma estratégia por parte da China para comprar grandes empresas no Brasil a preço zero. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Há um desespero por parte de muitos países em ter o que o Brasil tem. Então, se nós tivermos paciência e soubermos reformular muitas coisas, eu penso que nós vamos vencer isso, não em 13 anos, que é a estimativa da economia hoje, né? Mas talvez em 3 anos, por que não? Né? Porque se os investidores lá fora olharem para o Brasil com outros olhos, tudo que nós perdemos nesses 100 dias, 150 dias, não sei quanto tempo vai chegar a isso, a gente pode recompor de uma outra maneira. Tivemos prejuízo, estamos tendo prejuízo, muito prejuízo. Você citou academia, né, alguns setores, mas nada que a gente não possa retomar na vida, né? Então são 3 princípios fundamentais. Para onde eu estou olhando, a quem eu estou ouvindo e ter um pouco de paciência. Não querer se desesperar. E acho interessante que nós não temos outra alternativa. Nós não temos outra alternativa, né? Somos obrigados a fazer isso. É um exercício. É um exercício. Então vamos fazer. Vamos fazer, né? E cultuando essa questão da esperança de Deus, da busca de Deus na nossa vida, eu penso que nós vamos vencer, sim. Piracicaba, inclusive, trazendo aí uma palavra mais direcionada, Piracicaba é uma grande cidade, né? Tem grandes indústrias, tem um povo trabalhador, né? Piracicaba é uma cidade linda fisicamente, socialmente, humanamente, né? Por que não acreditar que Piracicaba vai vencer toda essa situação? Como está vencendo até hoje? Está vencendo até hoje. As perspectivas não são as mais catastróficas como eram de 100 dias atrás. Então eu acho que a gente tem que olhar para as coisas positivas, não sendo positivista nessa hora, mas olhar para as coisas positivas, porque é isso que vai me trazer força e entendimento para poder me articular e vencer toda essa situação. E nesse sentido que o senhor colocou, eu queria acrescentar aqui a questão da solidariedade do povo brasileiro. A solidariedade é uma coisa que se sobressai quanto aos outros povos do planeta. Então, a gente tem que ressaltar e tem que cumprimentar a nossa sociedade nisso, das inúmeras ações que a gente vê no dia a dia, buscando arrecadar alimentos, buscando arrecadar itens de higiene, limpeza, álcool gel, enfim, queria aproveitar aqui e citar, como o senhor colocou de Piracicaba, realmente Piracicaba é uma cidade privilegiada, não só na nossa região, mas posso colocar aqui, sem sombra de dúvida, para o nosso país. A Piracicaba é uma referência. E temos aqui, sim, grandes empresas, grandes empresários, pessoas trabalhadoras, dedicadas. E eu faço parte de um grupo no WhatsApp, que a Patrícia, que trabalha comigo, ela tá nos acompanhando. Ela tem vários amigos que fazem parte ali. O pai de uma amiga dela, o pai da Camila, ele está nesse grupo. Boa parte deles são empresários, tem empresas aqui na cidade, desenvolvem um trabalho, outros tem médicos, tem advogados, são várias áreas de atuação ali. E ontem à noite, um dos membros do
do grupo, o seu Antenor, ele mandou uma mensagem no grupo, vou colocar de certa forma assim, da angústia dele, da ansiedade que ele estava sentindo naquele momento, já vivenciando há algum tempo, e como empresário, graças a Deus, ele tem uma situação razoavelmente estável na vida dele, na vida pessoal, pelo trabalho que ele já desenvolveu, mas vendo o contexto geral da nossa sociedade, o tempo que nós estamos com várias empresas paradas, várias pessoas tendo dificuldade com renda, tendo dificuldade com trabalho, várias empresas, infelizmente, já ficaram pelo caminho, por consequência, pessoas perderam emprego, perderam renda, e ele estava colocando de desenvolver uma ação solidária. Eles, fica aqui o meu cumprimento para eles e a minha admiração já de muito tempo, que eles organizam aquele evento aqui em Piracicaba chamado o Mió do Boi, que é um evento voltado a angariar recursos, voltado para ser destinado a outras entidades da cidade. E normalmente é sempre uma festa, é um jantar, é um local onde se reúnem inúmeras pessoas, né, muitas pessoas, coisa que não está podendo acontecer nesse momento aqui. E aí ele estava se propondo, convidando o pessoal ali a realizar um evento como esse, só que no formato drive-thru, para poder tentar angariar recursos para aquilo que pudesse ser destinados às entidades, ser destinado diretamente às entidades, ou aquilo que, de repente, não conseguisse ser destinado à entidade, ser revertido em cesta básica e ser direcionado às pessoas que estão precisando no momento. Então, isso que eu queria ressaltar aqui quando eu chamei a atenção da questão dessa solidariedade. Como o povo brasileiro, e especificamente aqui em Piracicaba, a gente tem visto inúmeras ações nesse sentido, como é bacana a gente poder ver isso no nosso povo. O brasileiro também se sobressair através da solidariedade. André, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, né, no meu exercício ministerial, e eu posso lhe garantir, querido, que o Brasil não tem igual em termos de solidariedade, em termos desse calor humano, né? E Piracicaba não está fora dessa referência. Nós já desenvolvemos vários projetos, inclusive um projeto de muita expressão que teve o ano passado, naquele inverno de julho, né, onde os mendigos estavam na rua, né, nós desenvolvemos aquele projeto lá junto do Teatro São José, acolhendo os mendigos, enfim. Piracicaba se solidarizou de tal maneira que nós precisamos pedir para parar de ajudar, que tinha muita ajuda, pessoas de todos os tipos de religiões, ateus, enfim. Então isso revela o quanto o piracicabano é sensível a essa questão. O que a gente não pode é viver de mendicância, né? Viver a vida inteira dessa forma. Nós precisamos trazer soluções para vencer tudo isso, né? O que a gente percebe por parte de algumas pessoas que alguns estão esperando, e outros estão esperando de braços cruzados, né? Então a solidariedade ela deve existir, mas a gente não pode se acostumar com isso e não, vamos fazer a nossa parte, vamos tentar criar situações, né? Eu acho interessante o poder da criatividade do brasileiro. Né? Começou a quarentena, já tinha gente vendendo máscara, agora tem gente vendendo aparelho de gel para colocar nas empresas, né? Tapete sanitizante. O brasileiro, ele cria assim do nada, né? Ele tem um poder de criatividade enorme. Então vamos desenvolver essa nossa capacidade de todas as maneiras. Outro dia eu falei numa live, né? As famílias hoje estão tendo dificuldade em educar os filhos, em função da ausência da escola. Quantos pedagogos não estão aí parados
podendo assistir dessa maneira, ainda que seja virtualmente, como é a matemática, português, né, as matérias do dia a dia. Quantos profissionais não podem assistir os familiares de uma forma que os familiares estão se sentindo desorientados, desassistidos pela escola? É uma lacuna muito grande que existe hoje em Piracicaba. E cadê esses pedagogos desempregados? Cadê esses profissionais que têm essa aptidão? Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Quantas pessoas não estão vendendo comida hoje, como você diz, por entrega? Né? Então existe alguma maneira, claro que talvez isso não venha substituir a nossa profissão ou o trabalho, né, secular do dia a dia, mas que venha ajudar a vencer esse período, venha ajudar. Então a solidariedade, ela é uma fase provisória, né? Que deve existir, louvamos a Deus por isso. Mas nós não podemos nos acomodar nisso e ficar esperando dos outros. Vamos fazer a nossa parte, que todos nós temos potencial para isso. Sem dúvida nenhuma. E nesse sentido, né, essa questão da criatividade realmente do povo brasileiro é um negócio inigualável. Né? A gente, de conta de tudo, a primeira vez que eu vi esse que o senhor citou, esse totem de álcool gel, eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus do céu, como pode, né? Mas é justamente isso. A pessoa cria um caminho ali para, de alguma forma, continuar desenvolvendo as suas atividades, enfim. E isso que o senhor colocou. Não basta a gente ajudar, não é simplesmente dar o peixe. A gente tem que ajudar a ensinar a pescar. Tem que dar a vara para que essa pessoa possa estar pescando o peixe dela, possa estar buscando o peixe dela no dia a dia, num futuro, se Deus quiser, o mais próximo possível, a gente saindo dessa situação de dificuldade, as pessoas possam estar reencontrando ou encontrando os seus caminhos e desenvolvendo as suas atividades por si só. Que, com certeza, nada mais gratificante do que a pessoa poder trazer o pão para dentro da casa dela, mediante o próprio suor, mediante o próprio trabalho dela. Isso é extremamente gratificante. A gente tem que levar e tem que dar todo respeito a essa situação. O desafio é grande, né, André? A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? E as perdas também são grandes. Então nós vamos ter que retomar muitas coisas. Agora, não adianta chorar o leite derramado, vamos trabalhar, né? Por exemplo, vou falar um pouquinho mais da minha área, que é a igreja. Muitas igrejas estão fechando, muitos templos, perdão, estão fechando. A igreja está aberta virtualmente, espiritualmente, não está aberta fisicamente. Né? Mas muitos templos estão fechando. Só uma denominação em São Paulo, há uns 30, 40 dias atrás, ela fechou mais de 130 templos, só uma denominação, em São Paulo. Então, para você ter uma ideia da grandeza disso aí. Agora, esses dias eu participei de uma reunião da nossa denominação e eu até citei esse exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum templos de igrejas funcionarem com várias igrejas. Então você pode alugar, por exemplo, um templo para várias igrejas. Segunda-feira é uma igreja, terça-feira é outra, quarta-feira é outra. Isso reduz o custo. Né? Há muitas igrejas que se reúnem em hotéis. Então, hoje, por exemplo, as igrejas têm dificuldade em pagar o aluguel, por que não se juntam, né, igrejas co-irmãs, igrejas amigas, e racham o aluguel? Você vai usar o templo de segunda, terça, eu vou usar de quarta e quinta, o outro vai usar de sexta e sábado. Então você vai usar domingo de manhã, eu vou usar domingo à noite. Nós precisamos criar meios para baratear custos, né, e viabilizar projetos. O brasileiro vai ter que usar da criatividade para fazer funcionar muitas coisas. Ele vai ter que usar da criatividade. Nós estamos acostumados, talvez, a esbanjar muita coisa antes dessa quarentena. Né? A desperdiçar muita coisa, a comprar coisas desnecessárias, a investir em coisas que não têm sentido algum. Então, essa mentalidade ela vai ter que ser revista.
ela vai ter que ser revista. Então eu penso que isso vai existir no trabalho. Há algumas semanas saiu no Estadão, se não me engano, uma reportagem. Quem comentou comigo foi uma pessoa que eu entrevistei na área de tecnologia, que algumas empresas no Brasil já estão afirmando que depois do recesso, né, da quarentena, elas não vão voltar com os trabalhos presenciais. Porque descobriram que o home office tem trazido uma economia de milhões de reais. Então elas já afirmaram, voltando ao trabalho normal, nós não vamos trabalhar com esses profissionais da empresa, eles vão trabalhar em casa. Porque isso gera para a empresa economia de transporte, de cafezinho, eu não preciso alugar um prédio gigante para acolher todo mundo. Ah, vai ter uma reunião com todo mundo, então eu vou lá, alugo um final de semana um ginásio, lá um lugar grande, né, que eu possa reunir todo mundo, um lugar adequado para isso, e ponto final. Eu não vou ter o gasto de alugar todo mês. Então, a linguagem profissional, a linguagem social, a linguagem espiritual, ela tem que ser revista nesses dias em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? E a criatividade ela é fundamental nisso tudo. O que eu vou fazer? Você como vereador, como você vai assistir as pessoas da cidade? Está criando ferramentas para isso. Eu sou pastor que prego já mais de 100 dias só pela internet. Né? Hoje aconselhei uma pessoa pelo celular, aconselho pelo WhatsApp, por videochamada. São ferramentas e tem funcionado. Tem funcionado. Né? Então nós vamos precisar nos adaptarmos a essa nova realidade para enxergarmos talvez coisas exageradas, desnecessárias que nós tínhamos ou vivíamos e criar uma nova realidade favorável. Sem dúvida. E essa é na crise, né? A crise ela força o ser humano a buscar caminhos para ele poder estar se adequando às situações. E uma crise dessa proporção, como a gente está vivendo aqui, realmente temos que usar de todos os artifícios que temos aí, principalmente a criatividade, a força de vontade, o trabalho, a dedicação, a solidariedade, porque o senhor colocou muito bem, com muita propriedade, essa questão de ser colaborativo, das igrejas se juntarem e, de repente, no mesmo espaço que às vezes uma só utilizava, de repente 4, 5 poderiam utilizar em momentos diferentes, certo? É a questão da gente otimizar os Isso já se aplica nos Estados Unidos há muito tempo. Isso já se aplica nos Estados Unidos. Lá é comum você ter prédios de mais de uma igreja utilizando. Aqui que não é comum, entendeu? Então, são coisas que, de repente, essa crise veio acelerar essa mudança de hábito aqui no país. Isso, essa cultura. E no começo da nossa conversa, o senhor colocou muito bem. O nosso país, ele não vou nem falar rico, ele é riquíssimo em inúmeras coisas, em solo, desde que o nosso país, entre aspas, foi descoberto lá atrás, né? Já se escreveu na carta lá, quando se anunciou aos portugueses lá, descoberto, que aqui era uma terra maravilhosa, que aqui tudo em se plantando dava. Porque nós temos terra, nós temos água, nós temos sol, nós temos tudo aqui. E aí, aquilo que o senhor colocou muito bem, com toda a propriedade, é a questão da gente desenvolver um trabalho, unirmos forças. O Brasil precisa acordar para isso, para ver o tamanho que ele tem perante o mundo, né? Óbvio que precisamos de apoio, às vezes financeiro, e somarmos forças com outras culturas do planeta para podermos desenvolver isso na plenitude, mas aproveitarmos muito mais as riquezas que temos aqui e sermos a nação forte que o Brasil tem tudo para ser, que até hoje a gente vem aí derrapando, vem escorregando e a coisa não tem acontecido como deveria acontecer. E tenho certeza absoluta que vamos poder sair vitoriosos dessa situação,
temos que pensar positivo, como o senhor colocou, imaginarmos coisas positivas, mas, lógico, termos os pés no chão, termos aí estarmos baseados em fatos reais, mas é fato que temos aqui no nosso país todo o potencial para a gente desenvolver, nos recuperarmos de tudo isso que está acontecendo. Óbvio que as vidas que, infelizmente, de repente, ficarão pelo caminho, isso não tem como a gente recuperar. Isso a gente lamenta desde já. Eu estava citando aqui que hoje, infelizmente, passamos o número 100, né? Chegamos a 101 vítimas aqui na cidade de Piracicaba. É um número bem maior aí no estado, no país. Isso, infelizmente, não tem volta. A gente lamenta, sente por todas essas famílias que estão vivenciando esse luto no momento. Mas precisamos acreditar, sim, que nós vamos vencer e vamos ter um caminho aí brilhante para a nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que se amparar de respostas, né, de soluções. O sofrimento está aí. É que nem a morte. Você tem que lidar com a morte. Né? Não querendo ser frio nesse momento, mas a gente tem que lidar com as coisas. Não tem como não lidar com as coisas. Então, diante do caos, nós precisamos ser práticos. Vivemos esses princípios de saber para onde a gente está olhando, quem a gente está ouvindo, né? Cultivar essa paciência, porque as coisas são morosas, há toda uma complexidade, poder público, empresa privada, município, governo, estado, nação, enfim, é todo um complexo de forças que tem que trabalhar de uma forma harmoniosa. Mas, por exemplo, né, pensando numa solução social para muitas coisas, a retomada da cooperativa. Eu tive um professor que foi ministro da Agricultura, que é o Roberto Rodrigues, ele deu aula para mim na época de faculdade. Fantástico. Né? Fantástico. Roberto enaltecia a cooperativa, que é a coisa mais saudável que uma cooperativa. Né? Você tem um custo fixo comum para produzir o mesmo produto de todos. Eu não preciso ter o trator na minha fazenda, eu tenho um trator para 10 fazendas. Então nós vamos ter que retomar esse tipo de proposta, a começar dos municípios. Né? Uma outra questão, a tecnologia. Nesses 3 meses, tecnologia virtual, perdão, nesses 3 meses de quarentena, André, isso é dado estatístico, de pesquisa, nós avançamos 10 anos de tecnologia virtual. Nesses 3 meses, o mundo avançou 10 anos. Aquilo que era para acontecer daqui 10 anos, nós avançamos em 3 meses. O mês de agosto é um mês onde isso vai atingir o ápice. O mundo não foi preparado para esse ápice. Inclusive, algumas empresas que trabalham com grandes transmissões virtuais talvez sejam até taxadas e limitadas para que diminua a velocidade dessas transmissões, para não sobrecarregar a tecnologia do mundo. Né? Por quê? Porque as pessoas estão recorrendo à tecnologia virtual como ferramenta, como nós dois agora aqui. Né? Conversávamos presencialmente, agora não pode ser. Não é verdade? Agora, o que o governo está fazendo para aprimorar essa tecnologia? Eu louvo a Deus, porque eu consigo pastorear as ovelhas, né, do rebanho que eu pastoreio pela internet. E quem não tem internet? E quem tem uma internet pequena que toda hora cai? E quem não tem um bom equipamento de transmissão? Então, o que o governo pode fazer para facilitar isso? Vamos esquecer a nível nacional e nível estadual, vamos olhar para Piracicaba. O que Piracicaba pode fazer? Não é verdade? Será que todos os bairros têm acesso à internet? Será que esse acesso é veloz? Será que podemos melhorar? O quanto isso não vai ajudar, né, o cidadão comum, o cara que trabalha em home office na casa dele? Quantos recursos de treinamento isso não vai oferecer para uma pessoa dessa? Ela não precisa mais de um SESI da vida, ela assiste da casa dela. Então nós precisamos ser práticos. Eu sei que o nosso tempo, eu estou me prolongando, né? O nosso tempo é curto. A gente precisa ser prático nesses conceitos para que realmente, efetivamente, a gente provoque mudanças positivas na sociedade que a gente viva. O caos está aí, o problema existe.
vamos resolver, vamos olhar para as coisas positivas de tudo isso e vamos crescer. Não tem outra alternativa. Como o senhor colocou muito bem mais uma vez, vamos ser práticos, vamos buscar as soluções para as coisas. E uma das soluções é um mecanismo que eu tenho admiração e respeito, que é justamente o cooperativismo. Isso eu acho que é uma forma da gente agir, da gente viver, da gente conviver muito bacana, e que inclusive na próxima semana a gente vai ter agora temos agora no início do mês de julho o dia do cooperativismo. Na semana que vem a gente vai fazer uma série de lives com cooperativas da nossa cidade, falando do trabalho de cada uma, as vantagens do trabalho em cooperativa, o que cada uma dessas cooperativas oferece aos seus associados, aos seus membros. Isso é um trabalho que eu valorizo muito e que, infelizmente, aqui no Brasil ainda a gente também não tem tanto essa cultura, como, por exemplo, é desenvolvido na Europa, como é desenvolvido no próprio Estados Unidos. Aqui a gente tem um percentual muito pequeno ainda do que é trabalhado em outros países. A gente tem que trazer isso realmente para cá e fortalecer esse tipo de trabalho. E como o senhor colocou muito bem, vamos pegar aqui, já fica da fala do senhor, eu pego um gancho para eu estar cobrando agora o nosso executivo e trabalhando para que isso possa se tornar realidade, se não for realidade ainda, se tornar realidade. Por exemplo, ontem a gente viu uma matéria na imprensa da cidade falando sobre uma grande construtora que estava vindo para cá para implementar praticamente um bairro novo aqui, com mais de mil casas que ela vai estar construindo ali na região da Nova Suíça. O senhor colocou muito bem, com toda a propriedade. Será que lá eles vão ter acesso à internet, como, por exemplo, a gente está podendo ter aqui? Por quê? A gente tem uma sede da Centre aqui no centro da cidade, que oferece cursos, que oferece inúmeros formatos de capacitação. A internet está aqui para isso. Vamos utilizar a internet para oferecer capacitação para esses jovens poderem estar se inserindo no mercado de trabalho. E eles, de repente, não vão precisar estar se deslocando de um bairro até aqui o centro da cidade. Pode estar fazendo isso através do smartphone, através da internet. Economizando, sem precisar estar se deslocando, poupando tempo, poupando recurso, otimizando o tempo de todo mundo e não precisando ter um salão gigantesco para receber tantas pessoas, e fazendo uma transmissão por internet onde vai poder estar abordando inúmeras pessoas. Você colocou com toda a propriedade. E nesse sentido a gente tem que levar para outros para a gente poder otimizar as ações do poder público e também, com certeza, da iniciativa privada. A tecnologia virtual, André, ela não tem volta. Ela não tem volta, ela veio para ficar. Claro que no começo de tudo, né, aqueles exageros de transmissão, né, de usar a internet para tudo, e agora você vê que a coisa está meio que normalizando, né, entrando num certo equilíbrio. Mas voltar como antes não vai voltar mais, mesmo porque as pessoas já estão se adaptando a essa realidade virtual, que em alguns casos é muito mais confortável, né? Por exemplo, a nossa escola a gente tem estudo bíblico, que era no domingo de manhã antes do culto. Então nós tínhamos um número X de pessoas que participavam das aulas de estudo bíblico. Hoje nós temos a plataforma Zoom, onde o aluno recebe a sua senha e ele entra numa sala de aula. Tem muita gente que assiste a aula deitado na cama. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, o marido está do lado da esposa deitado assistindo. Aquela correria de preparar o filho, acordar o filho não quer ir para a igreja, né? Leva o filho para a igreja, alguém tem que olhar a criança. Não tem esse problema. Não tem. Exato. E eles estão aprendendo. O objetivo nosso está sendo alcançado. Então a tecnologia veio auxiliar a família nessa hora. Quantos casos na área profissional não pode ser assim?
né? Mães que não têm onde deixar o filho, ela deixa o filho em casa e ela faz o que ela tem que fazer virtualmente. Então, eu acho que são coisas que a gente tem, por isso que eu falo da paciência, porque a paciência ela vai permitir que a gente busque essa sensibilidade e encontrar respostas alternativas. E a tecnologia ela é fundamental hoje para isso. Vamos falar do estresse, você começou falando da ansiedade, né? Uma das formas de você trabalhar com a ansiedade, além de fundamentalmente entender a importância de Deus na nossa vida, é você arejar a cabeça. É você tirar o centro de tudo da preocupação do problema. Você tendo uma tecnologia na sua casa, você tem acesso ao entretenimento, você pode conversar com a sua mãe que mora lá no norte do Brasil, você conversa com ela de graça, né? Então você tem uma série de favorecimento que isso vai ajudar nas questões da ansiedade, sentimentais, produção profissional, enfim, eu acho que é muito positivo. Cabe ao poder público investir com muito cuidado nisso, com muita atenção, investir com qualidade. Eu andei num metrô em Londres, que a internet era melhor que em Piracicaba. Dentro do metrô. Dentro do metrô. Dentro do metrô. Meu Deus. Entendeu? Então são coisas que eu acho que a gente pode trabalhar para isso. O meu cunhado mora no Japão. E conversar com ele, às vezes, ele no smartphone na rua, andando na rua, a internet dele dá de 100 vezes na minha internet aqui. Então, do lado do roteador, você tá, né? Exatamente. André, eu converso com as pessoas do Brasil no meio do deserto de Israel, querido. No meio do deserto de Judá, eu converso com as pessoas no Brasil. Pastor, aquilo que eu falei para o senhor no início da nossa conversa, eu estava angustiado porque sempre conversar com o senhor é um grande prazer e a conversa passa muito rápido e sempre é muito gostoso, muito produtivo conversar com o senhor. Mas o Instagram ele nos limita em termos de tempo, a gente está partindo para o final. Eu queria que aqui queria cumprimentar aqui a Helenice, que entrou na nossa conversa, que está assistindo junto com a gente. Beijão para a Helenice, um beijão para o Gaiade. Tá? Tem que se cuidar, hein, Helenice? Cuida direitinho do Gaiade aí. O pastor, para a gente estar finalizando esse nosso bate-papo de hoje, queria que o senhor deixasse uma palavra para todo o pessoal que está nos acompanhando agora e que vão assistir depois dessa live que vai ficar disponível aí no meu perfil. Amém. Existe uma frase secular que diz assim: mostre-me alguém que deixou de sonhar e eu te mostrarei alguém que deixou de viver. Sonhar é fundamental para a vida. E eu penso que a única maneira da gente sonhar é exercendo a fé. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Então, quanto mais expostos nós tivermos às coisas de Deus, à palavra de Deus, aos louvores de Deus, mais rapidamente, mais facilmente nós teremos essa fé crescida e acrescida dentro da gente. E voltaremos a sonhar. Teremos condições de sonhar. Eu preciso nutrir a minha alma e o meu espírito para que eu possa sonhar. Então não pare de sonhar. E para você sonhar, alimente a sua fé. Busque a Deus, busque a palavra de Deus. Busque se fortalecer espiritualmente, porque certamente você vai ter condições de vencer todo esse desafio e buscar em Deus ainda direção para termos vitória de tudo isso. Por que estamos vivendo tudo isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, se Deus permitiu, Ele tem um propósito na nossa vida e eu espero que esse propósito se cumpra na sua e na minha vida. Amém. Pastor, sempre uma grande honra poder estar conversando com o senhor. Mais uma vez, muito obrigado por tua atenção, por tua presteza em estar com a gente aqui, levando uma palavra de força, levando uma palavra de fé às pessoas nesse momento crítico que a gente está vivendo, mas que, como o senhor colocou aqui, a gente enfrentando isso de frente, acreditando, com certeza nós vamos passar por isso, vamos vencer e vamos poder estar comemorando essa vitória em muito pouco tempo. Amém. Amém, André. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, obrigado por lembrar da gente, né? E eu que me sinto honrado de poder participar dessa live. Parabéns pelo seu trabalho, você é sempre sensível às necessidades sociais, isso é muito importante, além de trazer soluções
isso ameniza o sofrimento de muitas pessoas. Então, continue nesse viés, continue, né, caminhando dessa maneira, que eu acho que nós precisamos, gestores, pessoas que trabalham no poder público com essa sensibilidade que muitas vezes as pessoas não têm. Obrigado aí pela oportunidade, querido. Uma satisfação enorme. Um beijo para o senhor, fica com Deus, que Deus continue Amém. iluminando os seus caminhos e que a gente possa sempre estar trabalhando junto. Muito obrigado. Amém. Uma Obrigado. ótima tarde, senhor. Obrigado. Para vocês também. Deus abençoe a todos. Amém. Aí, então, pessoal, vamos encerrando aqui esse bate-papo muito gostoso com o pastor Saulo, que trouxe uma mensagem muito bacana para a gente. Obrigado a todos vocês. Vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana e que Deus abençoe a vida de todos vocês.